Mama e Awake, os short films da Aero Wings do BTS é o que a gente vai reagir e analisar aqui agora. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Fernando Vulgudinho. E eu sou a Jess. Como já é de conhecimento de muitos, a gente tá aqui, né, seguindo os videoclipes, os MVs, os short films do BU. E nas últimas 2 semanas a gente fez as sequências dos short films. E aqui está o último episódio, né, digamos assim, da nossa saga. Gente, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu me arrependi de não ter visto esses short films antes. E o pessoal tinha indicado muito. Antes eu tivesse ouvido a galera, viu? Porque agora a gente entende muito melhor dos personagens, porque realmente esses short filmes veio apresentando cada um individualmente no contexto da história. E sem contar que a parte musical representa tanto o personagem quanto o jeito também dos meninos. Essa semana a gente andou ouvindo as músicas aqui também, porque nos short filmes às vezes só tem uma sugestão ali da melodia, da música, né? Não tem ela toda. E realmente tem ali o estilo de cada um, então é uma coisa, é um trabalho muito individual e autoral que eles fizeram. E a gente vai reagir aqui logo depois dos reacts. A gente vai comentar um pouco sobre aquilo que a gente conseguiu reter, sendo que a gente deu uma olhada no Webtoon Save Me e também no The Notes. E também a gente comenta geralmente sobre os aspectos técnicos que a gente também consegue observar aqui do visual, da parte musical do MV aqui. É isso aí. Mas antes, dá um like aqui pra gente, como de praxe. Também se inscreva no canal pra não perder a gente vídeo no YouTube. E também considere se tornar um membro. O fone tá no ouvido. With a face that resembled her son's, timeless, ageless, and full of inner strength, the beautiful woman smiled with dignity. Her gaze was fulfillment, her greeting a homecoming. Silently, I stretched my hands out to her. Mamãe. J-Hope tem uma questão ali com a mãe, a gente vai comentar. E tá tipo numa clínica, né? Parece um diagnóstico ali, né? Nossa. Cara. Essa cena até aparece nos MVs também, né? Nossa. Caraca, velho. Ele toma o remédio e alimenta aquela síndrome dele, né? A música dele é maneira, cara. Muito. Ela passa um ar assim, descolado, ilusório. É. Nossa, olha só. Caraca. Aí passa o efeito, vem um tipo de ressaca, talvez. Esse aí, apareceu isso aí no No do Jimin. No de mim, verdade. Olha só, interessante. É aquele mesmo quadro. É. Nossa. Ah, o chocolate também tem a ver com ele, né? Muito representativo também. Aquele sorriso meio assim, né, forçado, sabe? Ele admirou aquela mentira, né? E o quadro transformou numa mãe com um filho. É tipo assim, era o que ele estava enxergando, né? É, gente, o do J-Hope foi um dos que foram mais focados também no próprio personagem, né? A gente sabe, já discutiu aqui que tem alguns que têm uma certa ligação com outros personagens e tem aqueles que são mais focados em si próprio. Esse aqui é um bom exemplo desse, embora tenha ali uma certa ligação com o do Jimin. Pra quem às vezes já tá conhecendo a história, é bem claro as referências que a gente viu aqui. Então começa ali, por exemplo, com alguém assinando algo que parecia um diagnóstico, talvez, e a gente sabe que o J
J-Hope, o personagem dele, né, que ele tem uma síndrome fictícia que ele inventa como se ele tivesse doenças, e isso faz com que ele tome muitos remédios, e isso gera outras patologias, outros problemas também, né? É verdade. É muito interessante a história que eles criaram aqui, porque é como se fosse uma hipocondria, né? Como se fosse uma pessoa hipocondríaca, assim, só que com uma síndrome um pouco mais complexa. Mas então é por isso que tem muito essa similaridade com ele na questão dos remédios, e ficou bem interessante o fato de, assim que ele tomou o remédio, ficou tudo colorido, começou a música dele, e a música Mama, ela tem essa vibe mais animadinha, assim, né? Um hip hop com uma pegada orgânica. Engraçado, eu tinha ouvido a música, mas agora com o visual, eu tive outra sensação, porque agora essa alegria, esse jeito descolado que a música passa, na verdade é como se fosse o efeito que teve dele tomar aquilo, que ele tá ali se iludindo com aquilo, na verdade, ele tá sob o efeito dos remédios. Outra questão que demonstra o aspecto psicológico é que ele tá ali como se fosse numa clínica, né, com aquelas paredes estofadas, preso ali dentro. Mas aí quando ele acorda da ressaca, ele olha pela janela e vê justamente o quadro que o Jimin vê. E a música do Jimin é Lie. Isso. E a gente já lembra de Mentira, né? Esse quadro realmente tem uma representatividade de mentira, porque no short film do Jimin, ele tava vendo de uma forma mais focada, que a gente achava que era uma paisagem real ali das montanhas, com as árvores, os pinheiros, e aí depois que foi afastando, a gente viu que aquilo era uma ilusão, era um quadro. Verdade. Então a gente já sabe que tem uma representatividade de mentira mesmo. E a questão da ligação, embora tenha sido sutil assim, né, apenas nesse momento, a gente vê a ligação entre os dois personagens, que é o Russell e o Jimin, pra poder criar esses laços. A Jéssica já falou nos MVs anteriores, mas eles meio que têm as suas duplinhas ali, né? Um tem uma ligação com o outro e tem uma certa relação. Mas logo volta a simbologias referente ao próprio personagem, que é o Russell, que é aquele chocolatinho que ele comeu, aqueles snacks lá. E também, quando ele saiu, na verdade, se revelou que ele estava enxergando naquele quadro que era uma mentira, que era como se fosse uma pietá, ou até mesmo uma mãe abraçando seu filho, que a gente também viu em um dos outros short films. Uma referência a isso. Mas que é um ponto sobre a história do J-Hope, do Russell, que é o fato de que ele foi abandonado em frente a um carrossel num parque de diversões pela sua mãe. E ele ficou ali só com um chocolatinho que ela deixou pra ele, né? E aí faz total sentido o título da música, que é Mama, é como se fosse mamãe mesmo, aquele jeito carinhoso de chamar a mãe. Tamanho impacto que tem essa parte pro personagem, ele já, até o título tem isso. A parte narrativa do início também tá falando ali de uma mulher que parecia que tava narrando sobre a mãe dele, então fez uma ligação muito interessante. O chocolate, quando ele tira do bolso, até cai uns remédios assim, ele me passa a impressão de que também é algo paliativo, é algo que ele consome ali também pra poder esquecer um pouco da tristeza, dos problemas, trauma, entendeu? Então aí ele dá aquele sorrisinho assim, né, meio forçado, sabe? Como tipo assim, isso aqui me faz esquecer só por um momento, daqui a pouco eu já tô afundado nos problemas de novo. E agora, pra uma observação mais pessoal, eu acho essa história do J-Hope, assim, uma das mais tristes, cara. Poxa vida, ser abandonado pela mãe, assim, cara. E fica uma marca, um trauma que ele vai carregando ali, sabe? Ao longo da vida, ele tentando resolver de umas formas que acabam piorando. Ou seja, se você for ver o Biu, se prepare pra muita tristeza. É bem dramático, né? E uns aspectos técnicos que eu gostei muito aqui foi quando eles focam, fazem um plano detalhe ali dos objetos ou das coisas que tá acontecendo, e também o som que a gente vai ouvindo, o efeito sonoro. Então, quando ele vai engolir o remédio, cara, ele foca aqui, ó, e a gente ouve, sabe? Então é como se fosse um ASMR mesmo, né? Aquele início. Isso tudo é muito sugestivo, porque a gente vai acompanhando ali o passo a passo, como se fosse uma cena de quadrinhos que eles estão fazendo. Foi bem roteirizado e bem dirigido também, né? Esses focos, esses enquadramentos, esses detalhes. Eu lembro aqui, por exemplo, dos detalhes de luz, dos efeitos de quando ele estava sob o efeito dos medicamentos, o foco que deu no seu rosto, no sorriso quando ele estava olhando pro quadro. Foi bem dirigido. Tecnicamente funcionou muito bem isso aqui. A parte da música também eles escolheram muito bem, porque representou ali a parte da alucinação que ele estava tendo, com aquelas coisas meio neon que brilha no escuro, contrastando com o fundo branco. Então ficou muito bem representado. Todas essas partes técnicas é para poder trazer a mensagem, o significado ali por trás da história. E agora vamos para o último short film, que é Awake do Jim. O cara que volta no tempo. É isso aí. The bird fights its way out of the egg. The egg is the world.
Who would be born must first destroy a world. Nossa, The interessante. bird flies to God. That God's name is Abraxas. Abraxas? Nossa. Hoje a gente tem que olhar o que é isso, né? Ó. Ele tá ouvindo, inclusive. Tem umas coisas ali na mesa, Tem, né? Que tem tem um- um simbolismo, Tem né? a maçã, tem aquela flor. É. Aí, aquela máquina. Ele sempre tirando foto, né? Tem as velas também com fogo. É. Você precisa sobreviver? Tava isso com. Eu não tinha noção. Tava isso com RM. Super misterioso, né, É. cara? Ai, dá até nervoso. Ele é o que volta no tempo, né? Ele é, É. ele é o personagem principal, que tem ligação com todos, quer salvar a vida de todos. Tá doido. Eita, tava tudo arranhado. Aham. Pétalas de flores. E Tinha é- isso em MVs também. É. E é aquela flor lá que tem um símbolo e tal. É, sempre tem um significado essas flores. Eu tô contando, parece que é 6 mesmo. Que, Deve né? deve ser 6 pétalas, É. né? Referente aos outros. E ele botou fogo nelas, ou seja, Uhum. às vezes é o fim que eles tomaram, alguma coisa assim. Ó. Ó. É, Corvo. é aquele corvo. E esse Essa- papel de É, parede. tá estranhão isso aí, né, velho? Ele sempre dá essas olhadas, É. né? Nossa. Mas teve um trecho grande da letra da música dele, né? Ó. 6 fotografias. Elas estão recuperando a cor. Eu acho que é porque deve que ele voltou no tempo e tá possibilitando de novo a história. Tentando Mudar, reescrever, mudar. É porque ali claramente cada uma tá representando um dos meninos, até pelo que tá aparecendo na foto, né? Maçã, a mãe com o filho, Olha lá o piano. piano. Que doido, né, velho? Uhum, ficou muito bonito. Tipo assim, uns tem ligações com outros, mas o do Jim tem ligação com todos. É verdade. E ficou esperançoso, né? É. Legal a levada da música, né? Uhum.
Galera, eu achei que ia ter um final terrível aqui nessa sequência, mas... que tava tão misterioso, meio sinistro o início, cara. Mas aí, de repente, apareceu ali a foto deles ficando claras, né? Saindo, assim, do preto e branco ou do escuro. Ficando coloridas. Então, pra mim, soou como se fosse uma esperança juntado com a música, né? Que a música tava transmitindo essa sensação. Então, terminou de um jeito alegre, gente. Só que tem algumas coisas que a gente até precisou olhar aqui, por exemplo. Falou ali no início sobre a Abraxa, se eu não me engano, alguma coisa assim. E aí a gente foi pesquisar aqui, ver o que é, né? É como se fosse uma entidade, um deus que representa a escolha do bem e do mal, algo assim, sabe? Representa uma dualidade, assim, né? Como se fosse uma dualidade, possibilidades. E isso representa muito o personagem do Jim, que é aquele que tem a possibilidade de voltar no tempo. Fazer escolhas. E fazer escolhas ali, aquilo pode refletir o bem e o mal. Pois né? Porque toda vez que ele tenta salvar às vezes traz uma outra consequência, aquele famoso efeito borboleta, né? É verdade. Agora, eu achei interessante que, eu até comentei isso durante o React, é que cada um dos membros dessa história, dos personagens dessa história, tem a ligação em particular com algum outro. Eles têm com todos, mas sempre tem algo em particular, as duplinhas. O Jim, ele mostrou a ligação que ele tem com todos, porque ele teve a maçã, teve, sei lá, vela, quadro, sabe? Teve alguns detalhes, piano. Assim, o piano, que tinham, a partir do MV, que eles tinham uma certa ligação com os outros personagens. Então é como se ele tivesse a responsabilidade e o dever e a possibilidade de salvar todos e conhece a situação que todos passam. E no início desse short filme aqui, a gente viu uma certa tristeza no olhar dele, até pela música falando, eu não sei se eu consigo voar, porque ele tava sentindo, eu acho que uma responsabilidade muito grande, sabe? Coube a ele ter que tentar voltar no tempo, ter que tentar alterar e consertar as coisas, e tava pesando sobre essa responsabilidade, dava pra sentir isso pela feição dele. Tanto que chega um momento ali que ele toca como se fosse num vidro e aquele vidro se mexe. Aí pra gente é alusivo a viagens no tempo mesmo, buraco de minhoca, portal, né? Só que ele não entrou ali imediatamente, sabe? Teve uma sequência de fatos ali que são simbólicos. Por exemplo, a flor. Ele tava ali andando num corredor e a gente viu o quadro, né? Que era a imagem daquele corvo, que a gente até viu lá no do... J. Cook, RM. É verdade. E o papel de parede, a gente achou estranho aquele papel de parede, né? Falou, que papel de parede estranho. Só que quando a gente foi ver a imagem do Abraxas aqui no Google, é justamente como se fosse a silhueta dele, né, cara? Isso. Que loucura isso, velho. Esse short filme é cheio de simbolismos mesmo. Não sei se a gente pegou todos, mas além disso que a gente já comentou, a gente viu muitos elementos mesmo de cada um dos personagens. Então, não só naquela parte inicial em que ele tava na mesa, mas mais pra frente, quando ele vai andando, a maçã acompanha ele. Aí ele vê esse quadro aí do corvo. Aí tem uma cena também, ele tá ali na porta e do lado a gente viu ali que tinha um piano, tinha um quadro com a mãe e o filho que mostrou no short filme do J-Hope. Então sempre tinha elementos de todos os personagens aparecendo ali em vários momentos. Além das pétalas, que tinha 6 representando um pra cada um. E flor, cara, flor sempre tem um significado forte ali na cultura oriental. A gente pode sempre pesquisar que vai ter um simbolismo, a pureza, não sei o que, sempre tem muitas coisas a ver. Apesar de que ele pega aquelas 6 pétalas e tem fogo nelas. Ou seja, pode representar o resultado ruim que cada um deles tiveram, né? Depois, quando ele resolve, parece que ele resolve ir lá e voltar no tempo, aí as fotos deles aparecem de novo, ou seja, uma nova esperança com ele voltando, né? E tinha o simbolismo que estava representando o próprio Jim, que é a questão da câmera, né? Que a gente sempre vê nos MVs, eu acho que esse é o objeto que representa ele. É verdade. Tanto a câmera quanto as polaroids, né? As fotos. No BU é como se fosse algo que ele guardasse as memórias de outros momentos, porque meio que ele estava tendo alguns lapsos de memória, esquecendo as coisas que estavam acontecendo. Teve um trecho grande da letra da música dele e fala várias vezes sobre asas, sobre voar, esse tipo de coisa. Teve uma ligação muito forte com o título do álbum, que é Wings. Foi onde a gente mais viu a referência do que significa esse álbum. Ou seja, esse álbum, ele não era só um álbum de música qualquer, mas existia todo um conceito ali por trás, com uma história que fosse embasada para que o houvesse, né? E o título da música também é bem sugestivo, né? Que significa ali o despertar dele. A gente viu ele em momentos aqui meio desanimado, porque ele tava triste. E igual eu falei, nesse conflito também, mas ali, pra mim, no final, representou que ele despertou, que ele teve a escolha dele. E essas conclusões que a gente consegue ter se dão ao fato de que foi muito bem roteirizado.
valorizado também esse clipe. Ele também teve uma direção interessante, um roteiro interessante, só que de todos ele é um dos que é mais enigmático, né? Que exige mais do espectador. Porque são simbólicos, é bonito de se ver, mas se você não entende o que está acontecendo ali, o que significa cada elemento que está nesse visual. Inclusive teve alguns aqui que a gente teve que pesquisar e aí descobriu que aquilo ali, o papel de parede fazia sentido com a história, sabe? E outra coisa, você tem que ver esse aqui depois de ter assistido os outros também. É interessante assistir na ordem, porque aqui a gente viu aparecendo elemento de todos os outros. Se eu não tivesse visto os outros, eu não ia captar esses símbolos, né, que tava representando cada um dos meninos. No geral, eu achei a experiência aqui dos short films muito interessante, porque é uma experiência audiovisual. Você tem ali a questão das músicas, temas deles, e também toda uma história que foi criada, um enredo ali em volta do Byu, referente a esse momento. Porque, por exemplo, a gente sabe que quando o Jin volta no tempo, outras coisas acontecem, sabe? Ali no início da história, é só uma vez, ele volta várias vezes e outras situações mais complexas vão mudando ali, acontecendo, e ele sempre tentando resolver, né? Também gostei muito da experiência, foi muito inteligente o jeito que eles construíram tudo, e artístico, porque às vezes poderia ter ficado um pouco mais frio, porque a pessoa quer colocar símbolo, calculista, não, mas ficou super artístico, trabalharam muito bem as músicas, colocando só uma sugestão delas pra deixar a gente curioso pra ouvir as músicas inteiras também nas plataformas. Além dos efeitos sonoros, se construíam a história junto, e muitos simbolismos recheados ali, mas que fazem sentido, não era só pra ficar enchendo linguiça, não. É isso aí. Mas agora eu queria saber de você. Todo mundo sabe que quem direciona o audiotape aqui são a opinião e os comentários de vocês aqui embaixo. Eu queria que vocês direcionassem a gente para o próximo passo desse Byu. Gostou do vídeo? Dá um like pra nós aqui, pra dar uma força pra esse canal. E por último, mais importante, clica aqui e se inscreve nele, cara, porque certamente vai ter muito mais BTS aqui. A gente sempre acompanhou, se aprofundou inclusive nele, na história do Byu, e agora se aprofunda ainda nas novas webtoons que estão saindo, e tudo que a gente já fez sobre BTS tá organizado aqui. Um abraço pra você e tchau. Tchau.